Podcast Universo do Seguro, temporada 2026, com tudo, começando com um dos assuntos mais latentes do momento no mercado segurador. Vamos falar no episódio de hoje sobre a nova lei do contrato de seguros e muito mais, com uma presença especial, a presença do Dr. Tiago Junqueira, ele que é sócio do Junqueira e Gelbeck Advogados, também está aqui no nosso estúdio presente com o sócio Daniel Gelbeck. Grande abraço aí a todos que acompanham aqui o podcast Universo do Seguro, que começa em 5 segundos. Aí, para você aqui no podcast Universo do Seguro, já estamos no ar. Inscreva-se no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva, ative a notificação para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Estou aqui com o Dr. Tiago Junqueira. Dr. Tiago, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso programa, um prazer te receber, né? Você que acompanha aqui o Universo do Seguro desde que ele era um embrião mesmo, né? É uma satisfação muito grande te receber hoje aqui, viu? Muitíssimo obrigado, William. É um prazer estar acompanhando o sucesso crescente do Universo do Seguro. Prazer estar aqui nesse podcast tão prestigiado. Estamos aí para esclarecer eventuais dúvidas sobre a nova lei do contrato de seguro e também o mercado de uma forma geral. Essa nova lei do mercado de seguros está deixando aí os tomadores de decisão de cabelo em pé, né, doutor Tiago? Antes da gente falar, claro, desse que é o tema do momento, conta um pouquinho para a gente, você que tem uma trajetória já, obras também aí relacionando tecnologia, direito do seguro, já estudou bastante, é especialista em inteligência artificial também. Enfim, vou deixar claro você contar um pouquinho pra gente da sua trajetória. Conta pra nós aí um pouco do que você já fez pro mercado, suas contribuições. Esse é um tema até interessante, né? Porque todo mundo que atua no setor de seguros, muitas vezes vem essa pergunta, né? De onde que veio ali? Onde é que você foi picado, né? Pelos seguros? E no meu caso foi muito curioso, porque eu estava fazendo a faculdade ainda, eu estava no 9º período, e aí eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora, e estava tendo um congresso no Rio de Janeiro, justamente sobre direito dos seguros, uma matéria que na época eu não conhecia. E tem uma passagem interessante, porque eu fui, na época, convidado pelo professor, na qual eu fazia estágio, para estar neste evento, que era um evento da Academia Brasileira de Direito Civil. E chegando lá, tinham 2 professores da Universidade de Coimbra, de Portugal. E foi um evento muito rico, que eu me apaixonei pela matéria. Eu vi que era uma matéria que tinha ali uma densidade dogmática muito interessante, mas uma aplicação prática, uma função social. Então eu falei, nossa, esse mercado é interessante aqui, estou achando que é um nicho que talvez valha a pena eu investir e me especializar. E aí o fato curioso é que na época estava tendo aquela intervenção, isso foi ali mais ou menos por volta de 2011, assim, estava tendo uma intervenção nas favelas por parte do Exército, estava tendo um pouco de clima de guerra lá no Rio de Janeiro. E aí, durante o evento, o meu professor, na época, Alexandre Elias, que estava na coordenação, teve que sair da palestra desse professor português, e outros membros também da coordenação saíram para discutir algo relacionado ali a essa questão de segurança. E aí a palestra do professor de Portugal acabou, e aí aconteceu uma coisa, porque não tinha ninguém para terminar a palestra. E eu estava ali no 9º período, me senti meio que na obrigação de fazer alguma coisa. Aí, alguém tem alguma pergunta? Ninguém falava nada. Eu levantei a mão e falei assim, na verdade, eu não tenho uma pergunta, não. Na verdade, eu fui incumbido pela organização de finalizar esse painel. É um prazer receber o professor Felipe Matos, de Coimbra e tal. E aí, terminei a palestra na cara de pau, eu diria, tá? E aí, quando eu terminei a palestra, eu fui lá no professor e o convidei para almoçar. Eu sempre fui um pouco mais... Você já virou um mestre de cerimônia ali, né? Já virei um mestre de cerimônia. E saí para almoçar na época com ele, o Ricardo Bechara, que é uma lenda do mercado, e o Ronaldo Vilela. E aí a gente foi almoçar. Num dia antes, a gente tinha ido almoçar nesse restaurante, que era no último andar do prédio do Sindicato das Seguradoras. O restaurante chamava Aspargos. E aí é um restaurante super chique, bacana e tal, e tinha ido almoçar com a organização lá. Aí a gente falou, não, vamos voltar lá. Eu conto essa história porque tem uma reviravolta muito interessante, como é que a vida dá umas voltas, né? E aí a gente foi almoçar, fomos nós 3,
E aí, no meio pro final do almoço, assim, eu falei, nossa, eu tô aqui com o professor de Coimbra, com o Ricardo Bechara, com o Ronaldo Vilela, eu tenho que fazer alguma coisa para marcar, assim, para ser diferente nessa ocasião. Aí eu saí, assim, meio que escondido no meio do almoço, fui lá no garçom e falei, olha, tá vendo aquela mesa ali? Eu vou, fecha a conta para mim, por favor. Aí eu fui no banheiro, na época estudante de graduação, não tinha muito dinheiro, liguei pro meu pai. Aí o meu pai, eu falei, pai, você não vai acreditar o que aconteceu isso. O que você acha, pai? Você acha que eu faço uma graça aqui, pago o almoço desse pessoal, posso fazer? Ele, não, meu filho, isso é investimento, paga aí que vai valer a pena. Falei, beleza. Aí fui lá, paguei, voltei para a mesa. Quando a gente pediu a conta, aí ele falou, não, os senhores são meus convidados, já tá tudo pago. E aí, qual que é a moral da história que é interessante? Você acredita, William, que disso eu não apenas entrei no mercado de seguros, como eu fiz um mestrado em Coimbra e esse professor virou meu orientador em Coimbra. Teve uma visão ali de longo prazo rapidamente também, né? Olha que interessante como é que a vida às vezes te apresenta umas oportunidades. E aí em Portugal foi muito rico ali, né? Assim, os estudos, são professores muito... Tradicionalmente a doutrina portuguesa, os professores são muito densos, com muito conteúdo. Então foi um período de muita aprendizagem. E aí, contando essa história para um amigo, no ano passado, assim, há 2 anos atrás, ele comentou comigo, Thiago, mas eu tenho uma dúvida. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, você pagou o seu pai? E na época eu ainda não tinha pagado. Eu falei, cara, você me deu uma boa sugestão. Aí no final de ano, a gente alugou uma granja na represa lá e tal, aí a gente ia dividir as contas. Falei, não, pai, lembra aquele almoço? Ele já nem lembrava Ele mais. já nem lembrava. Pra mim já estava prescrito, na verdade, mas enfim. Mas eu fiz questão ali de pagar, então assim que nasceu a minha relação aí com o direito de seguros, fiz na época lá um mestrado com o tema de seguros, na sequência também o doutorado na UERJ também com o tema de seguros, então sempre era algo que eu sempre gostei muito e paralelamente à carreira e acadêmica fui seguindo também na advocacia, assim, que eu acho que é realmente um grande diferencial. Acho que essa atuação acadêmica te dá uma caixa de ferramentas muito preciosa para você poder chegar às melhores soluções, as soluções técnicas, mas também com um olhar pragmático. Imagino que também essa experiência em Portugal, toda essa trajetória ajudou a escrever as obras, né? Você tem alguns livros, algumas produções acadêmicas também contribuindo aí com o mercado, fruto dessa bagagem toda. Imagino, Portugal é considerado inclusive um berço de inovação na área de seguros, né? Sim, foi riquíssima a experiência lá. Tanto a biblioteca da Faculdade de Coimbra quanto da de Lisboa, mas também lá a gente tem o Instituto de Seguros de Portugal, que é mais ou menos equivalente à SUSEP, que tem uma biblioteca também que eu diria uma das melhores bibliotecas de língua portuguesa, com obras no mundo inteiro. Então eu ia muito para lá, e aí eu acho que o segredo é sempre ficar amigo das bibliotecárias e dos bibliotecários, que eles sempre dão ali alguns segredos, permitem a gente sair para eventualmente tirar uma cópia. Isso durante o mestrado, e no doutorado eu também passei um período de 6 meses na Alemanha, que é um instituto que chama Instituto Max Planck, que é de direito privado e comparado em Hamburgo. É um instituto que é tido como o melhor instituto do mundo de pesquisa. Lá realmente a biblioteca é algo extraordinário e você consegue ir lá também e ficar, e é muito bacana porque você tem que se candidatar por uma vaga, enviar uma carta, falar que você está fazendo mestrado ou doutorado, enfim, ou você é um professor. E aí, quando eles te aceitam, você chega lá, você tem uma mesa própria, você tem toda uma estrutura para ficar, desde alguns dias ou meses lá pesquisando. Então, você consegue pegar os livros, colocar na mesa, no outro dia voltar, o livro está lá certinho. Então, é muito, muito interessante. E uma outra passagem também curiosa, já que você falou, também, quando eu estava no mestrado, eu cheguei aí nesse instituto também. Na época tinha um professor que eu homenageio que chamava Jürgen Basidor. E ele era uma grande referência europeia de direito de seguros. E eu, na minha ingenuidade aí também, como estudante de seguros, mandei um e-mail para ele
na época falando que seria um sonho ou conhecê-lo ou conhecer e também pesquisar no instituto. Ele falou assim, então vem aqui, Thiago, vem aqui que eu vou te receber. E aí chegando lá, só uma passagem muito rápida antes da gente ir, porque o pessoal geralmente pergunta essas coisas mais pessoais, a gente não tem oportunidade e é legal compartilhar. É esse tipo de entrevista que o pessoal mais gosta, porque revelam a identidade realmente que tem de quem está ali por trás, né, tocando o dia a dia do escritório e tudo mais, né, dos artigos. Isso a gente vê no site, né, mas conhecer ali um pouco mais da personalidade é esse tipo de conversa que possibilita isso, né? É legal, eu gosto. E tem algumas lições valiosas também, né? Porque tem coisas que você não aprende nos livros, né? E aí o que foi muito rico? Eu tava lá, essa primeira vez no mestrado, eu cheguei lá e aí eu tinha marcado um horário para encontrar ele na sala dele. Ele era, na época, diretor desse instituto. E aí, chegando lá, tinha um professor, até um professor português que estava lá esperando para encontrar com o professor também. Mas ele, ao contrário de mim, não tinha marcado um horário com o professor. Ele estava lá, ele chegou lá para pesquisar e como ele era amigo do professor, e era um autor consagrado também, ele passou lá para dar um abraço. E assim, chegando lá, eu mestrando, jovem, que nunca tinham conhecido ele, e do outro lado um amigo, professor, já experiente. E aí eu falei, nossa, tem aqui um horário marcado, mas com certeza ele vai dar preferência pro amigo, então depois não tem problema nenhum. Mas me chamou muita atenção porque ele saiu da sala assim, cumprimentou o amigo dele e falou, olha, eu tenho um horário aqui com o Thiago, eu consigo falar com você depois, pode ser? Eu falei, caramba, que interessante, assim, né? Como é que é esse aspecto cultural, assim, de compromisso? E aí como é que o mundo dá volta, né? Assim, eu fui lá e aí ele me ajudou, me deu dicas da dissertação e tal. E depois eu o trouxe aqui no Brasil. Ele fez uma palestra na época no Rio de Janeiro. E eu contei essa história, eu pude abrir a palestra dele, contei essa história lá. E então foi muito interessante, eu traduzi um artigo dele também e a gente publicou no Brasil, então foi legal. Ele faleceu alguns anos atrás, mas foi uma passagem também interessante e acho que mostra, principalmente para os mais jovens aí, talvez essa necessidade de ousadia também, né? De eventualmente você admira uma pessoa, entra em contato com ela, tenta de alguma forma se aproximar, né? Tem que ter uma iniciativa, né? Para as coisas acontecerem, para chegar aí a desenvolver uma carreira no setor de seguros, independente do segmento, né? Se for da área de direito securitário, vai ter muita oportunidade, com certeza. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso aqui ao longo do nosso programa de hoje. Mas com certeza tem muitos casos também, né, doutor Thiago? Com certeza tem casos ali que marcaram a sua trajetória. Então, conta um pouquinho pra gente. Tem aquele que brilha os olhos, assim, de ver, poxa, com o direito securitário conseguir fazer uma transformação, né? Ou fazer a diferença em um momento ali, porque a gente está falando de seguro, né? Você falava muito da questão cultural, por exemplo, que chamou a atenção. A cultura alemã, ela tem, né, essa questão um pouco mais rígida em relação aos horários, né? Marcou vai ter a preferência, que é o ideal, o mundo ideal que a gente imagina, né? Mas essa questão cultural também se reflete na área de seguros, né? Até antes da gente entrar nos casos, como é que você acha que isso, à luz do mercado de seguros, se desenrola, né? A gente vê que ainda tem uma questão muito forte com a distribuição dos produtos, né? A gente sempre fala ali 30% dos veículos têm seguro e esse número parece não mudar tanto, né? Será que é a questão cultural realmente que precisa ser trabalhada de alguma maneira? Eu acredito que sim, tá, William? Eu vejo que, assim, o risco, ele geralmente, e o seguro, eles caminharam lado a lado, né? Então, por exemplo, o seguro nasce no período das grandes navegações, justamente um seguro marítimo. Depois, o seguro vai se desenvolvendo, ele vai para o âmbito terrestre quando tem um grande incêndio de Londres, em 1666. Depois ele vai se desenvolvendo, mais recentemente, por exemplo, aqui a primeira apólice de seguro cibernético no Brasil veio em 2012.
Então é muito recente, né? Então, mas é curioso notar como que o seguro, o risco socialmente analisado vai se transformando. Então hoje a gente tem muito mais riscos cibernéticos aí de dados, de inteligência de informação. E por outro lado, então o comportamento da sociedade vai mudando de acordo com o risco. E por outro lado também o seguro ele vai tendo que acompanhar e dar soluções para esses novos riscos. Inclusive, se você me perguntasse qual que é a próxima fronteira dos seguros, eu diria que é justamente a garantia de riscos impostos pela inteligência artificial. Então, é algo que hoje ainda não é muito debatido, o mercado ainda tem uma dúvida como que vai ser a responsabilização relacionada à inteligência artificial, quem vai ser responsabilizado, quando que vai haver essa responsabilização. Então, quando a gente tem um cenário de tanta incerteza como esse, é claro que a seguradora ela também fica um pouco mais receosa de oferecer proteção. Mas no Brasil, então assim, a gente vai vendo essa mudança e no Brasil, ao contrário de outros países, a gente nunca teve grandes guerras, catástrofes climáticas a gente está começando a ter nos últimos anos. Então, isso fez com que o brasileiro, de uma forma geral, não fosse tanto atento a essa necessidade de precaver de riscos, né? E, além disso, a gente tem uma população, uma parcela considerável da população que tem uma condição de vida realmente desafiadora, vamos assim colocar, para, de fato, investir num produto como seguros, embora a gente veja um aumento significativo de microseguros e modalidades um pouco mais populares. Então, assim, realmente a gente está ali no patamar de 30% no automóvel, 18% no seguro de vida e muito espaço para crescer. Mas, por outro lado, por exemplo, a nova lei do contrato de seguro e todo esse trabalho importante que a mídia vem fazendo, isso acho que vai aumentando a percepção da sociedade da necessidade de se precaver e fazer uma boa contratação dos seguros, né? Não basta contratar. A verdade é essa, não basta contratar ali com o gerente do banco sem ter uma noção nenhuma. Assim, é importante que seja um corretor que esteja tecnicamente adequado, que consiga ver o melhor perfil de produto para aquele segurado. Então, mais do que propriamente a contratação, mas uma contratação boa, que seja aquilo que o cliente precisa, que vai poder ajudar ele, eu acho que é o que a gente realmente precisa nesse momento. Até simplificando, assim, a gente viu recentemente a questão dos alagamentos lá no Rio Grande do Sul. É um tipo de cláusula que geralmente o seguro não cobre. Então, é algo que um corretor de seguros vai aconselhar ali, claro, né, na hora da contratação. Tem de ter esse conhecimento também, né, do que está no contrato. É isso que é importante destacar, porque muitas vezes ali no banco, né, rapidamente contratando numa tela, a pessoa não vai ler o clausulado, né? Como é que você vê isso? Já entrando um pouquinho nos contratos de seguro, que eu sei que você gosta desse tema, né? A gente vai falar dos casos, mas vamos abrindo alguns parênteses aí, porque é interessante, com certeza. No caso do Rio Grande do Sul, teve até uma certa discussão relacionada assim, será que o setor de seguros deveria ter auxiliado mais? Mas quando a gente vai ver friamente a situação, foram, se eu não me engano, mais de 6 bilhões de indenização que foram pagas, e além disso, a gente realmente tinha ali uma cobertura adicional, muitas vezes no seguro residencial, para a cobertura de alagamento e inundação. Se a pessoa não contratava essa cobertura adicional, ela de fato não tinha cobertura. Então, qual que era o cenário? O cenário era, poucas pessoas tinham seguro, para começar. E as que tinham, ainda não era tão grande o número das pessoas que tinham a cobertura adicional. Então, tem toda essa discussão. Será que tem que ter um seguro obrigatório? Será que essa deve ser uma cobertura obrigatória da seguradora? Mas a gente tem que tomar cuidado com essas respostas simples e moralmente baratas que, na verdade, não solucionam realmente a realidade, sabe? Então, assim, a realidade é que é muito mais fácil você ter mídia e falar para o público de que o seguro tem que ajudar mais, o seguro é isso, é aquilo, do que falar, olha, tecnicamente foi isso que aconteceu. As seguradoras contribuíram com 6
bilhões de reais. A gente estava ali num cenário em que muitas pessoas não tinham contratado a apólice e as que tinham contratado muitas vezes não tinham contratado essa cobertura adicional. Então tem toda uma lógica por trás de um equilíbrio contratual, da precificação do contrato. Então por isso que é tão importante essas iniciativas de conscientização das pessoas. E a gente às vezes aprende só na dor. Então com certeza os amigos do Sul agora já vão tomar mais cuidado na hora de contratarem os seus seguros. E aí já vem aquele pensamento, né? E se acontecer, que é o principal, né? A gente falou muito assim no início da conversa, né? O Brasil, em tese, não tem desastres naturais, mas vem observando cada vez mais a intensificação ali, né? Do clima e tudo mais. Um outro ponto que me chamou a atenção na resposta anterior, doutor Tiago, foi a questão da inteligência artificial, né? A gente viu recentemente alguns casos até de grandes auditorias, não vamos citar nomes, claro, né? Mas grandes auditorias pecando ali pelo uso da IA mesmo, deixando passar informações. E isso, de alguma maneira, eu imagino, tem de ser estudado, analisado, tipificado na área de seguros também, né? Sim, essa é uma discussão super interessante. Então, por exemplo, um carro que tem uma direção automatizada, o seguro tradicional cobriria isso ou não? De quem é a responsabilidade civil nesse caso? Hoje as apólices, elas são omissas, tá? Então, por exemplo, uma cirurgia que for feita por um robô. E aí, tem cobertura, o seguro de responsabilidade civil do médico que está ali operando junto com o robô. Cobriria esse tipo de falha profissional? Então, tem vários pontos que hoje os clausulados são omissos e que, na minha perspectiva, há uma tendência de ou uma cobertura, mediante aí uma precificação adequada, ou uma exclusão expressa. Esse cenário de simples omissão, vão começar a surgir casos que vão exigir uma adaptação do mercado, porque o uso da inteligência artificial está crescendo bastante, né? E quem quiser ler também tem a sua obra sobre inteligência artificial, né? Sim, esse estudo que eu fiz, que eu fiquei 6 meses na Alemanha, foi a minha tese de doutorado foi justamente sobre o uso da inteligência artificial nos contratos de seguro, mais focado na questão da discriminação algorítmica, que quando a gente chega naquela discussão toda de que na hora da tomada de decisão, eventualmente o algoritmo ali da inteligência artificial, ele se nutre de dados. E, eventualmente, se não houver uma correta calibração dessa inteligência artificial, ele pode ser enviesado, seja, por exemplo, para prejudicar eventuais categorias protegidas pelo ordenamento jurídico, como pessoas de uma determinada religião, de uma determinada raça, de um determinado gênero. Então, assim, é preciso que haja um cuidado na hora também de calibragem dessa inteligência artificial. Então, foi um tema, na época eu defendi em 2020, já publiquei o livro em 2020 mesmo, e na época também foi curioso porque não tinha o primeiro artigo publicado em língua portuguesa foi no final de 2019. Eu já estava com a tese praticamente pronta. Então, eu defendi a tese começo de fevereiro. Então, eu tive que fazer uma tese meio que sem literatura em português para estudar, que era o tema da discriminação algorítmica. Por isso que eu fui na Alemanha e tal. Então, foi um período muito desafiador, assim. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios aí da minha carreira, né? Assim, o doutorado, de uma forma geral, já é muito desafiador, mas o tema que eu tinha escolhido, e aí é bom lembrar os amigos mais jovens que na época também não tinha ChatGPT, não tinha nada. Até inteligência artificial era um tema novo. Às vezes, quando a gente ia falar, as pessoas não sabiam muito bem. Assim, eu lembro que depois, quando eu terminei, a gente lançou o livro, isso fez um barulho ali, alguns jornais vieram falar comigo e eles realmente não tinham a menor noção. Quando o ChatGPT foi lançado, que acho que começou a entrar mais na grande mídia essa ideia de inteligência artificial. E vou comentar com você, viu? Essa semana, inclusive, estava sendo pauta na mídia aí, né? Realmente, né? A questão discriminatória que a inteligência artificial pode adotar, especialmente por um padrão na questão ali do Oriente, do Hemisfério Norte, né? Especialmente a origem ali, a gente tem os dados de Estados Unidos, né? Europa, Brasil ali, ele tem toda uma particularidade para ser tratada. Sim, é porque a inteligência artificial, ele atua de forma, teoricamente, sem
ética, né? Assim, nenhum tipo se você simplesmente falar, olha, você tem que tomar essa decisão aqui de forma mais efetiva, eficiente possível. Então, para ela, eventualmente, ela poderia, no limite, considerar que se a expectativa de vida de pessoas de uma determinada raça ela é menor, então eu vou precificar esse seguro mais alto, independentemente do que leva a essa expectativa de vida ser menor. E isso, o ordenamento jurídico, ele muitas vezes ele não proíbe terminantemente a utilização desse critério para uma tomada de decisão. Então, por exemplo, a questão da raça é possível, inclusive tem cotas raciais em algumas universidades públicas, então você utiliza o critério raça para trazer até mesmo uma compensação histórica relacionada a algumas questões. Então, mas o ônus argumentativo para você utilizar esse critério, ele é muito mais robusto do que um outro critério que não seja de uma categoria protegida contra a discriminação. Então, a ideia é tentar problematizar quando que seria possível utilizar critérios considerados aí, suspeitos num primeiro momento, que, por exemplo, hoje a precificação de seguro de automóvel no Brasil utiliza o critério gênero e, no geral, para uma precificação mais barata para as mulheres que têm um perfil de risco menor do que os homens de uma forma geral, e os números mostram isso. Eu coloquei lá no livro, na época, uma tabela mostrando que a sinistralidade das mulheres, de fato, era menor. Mas isso você analisa de uma forma um pouco mais genérica. Você não consegue falar que aquele indivíduo específico representa um risco maior ou menor. Então, uma das grandes consequências, uma das grandes conclusões da tese é que, com o aumento da inteligência artificial, o acompanhamento do risco real, a gente sai de um parâmetro, de um cenário de generalização. Você pegava ali dados demográficos daquela pessoa, idade, gênero, endereço, profissão, você sai desses dados um pouco mais genéricos, demográficos, e você entra num perfil de como que aquela pessoa literalmente dirige. Você bota, por exemplo, uma telemetria ali, tipo um GPS no carro, e vê que hora que ela dirige, qual que é o local que ela geralmente passa. Então, você consegue precificar de forma mais personalizada. Então, essa é uma mudança interessante que as novas tecnologias estão deixando também acontecer. Olha, e esse é um tema que com certeza a gente poderia ficar falando um bom tempo dele, né? Já fica o convite aqui para uma nova rodada, né? A gente fazer os nossos webinars aí, chamar também, né, outros debatedores para falar, porque esse tema aí exige um debate, com certeza dá para a gente aproveitar bastante. Mas agora sim, né? Eu quero saber um pouquinho mais dos episódios aí que já aconteceram na sua carreira, né, doutor Tiago? Sempre tem aquela história que marca, né? Vira um divisor de águas realmente na carreira. Quando foi esse momento para você? A gente tiveram vários casos assim, curiosos. Geralmente, quando são casos de grandes sinistros, com montas mais elevadas, sempre bate sempre não, mas especialmente no começo da carreira, batia um friozinho na barriga, aquela coisa de você estar em casos com grandes advogados também. A gente tem aquela admiração recíproca de casos mais complexos, com grandes perícias. Então, esses casos são muito especiais. Mas, curiosamente, me veio na cabeça quando você perguntou um caso que foi muito atípico, mas foi muito legal, que na época não vou dar detalhes de cliente nem do fato, mas na época tinha um risco de uma seguradora ser convocada para uma CPI. E aí, na verdade, ela não tinha feito nada de errado, mas a gente sabe como é que funciona essa questão, porque estava relacionada a um acidente que tinha ocorrido e tal, enfim, tinha uma discussão grande. E outras seguradoras haviam sido convocadas, várias pessoas foram convocadas e ela era uma que possivelmente também seria. E aí, a gente foi contratado na época para assessorar essa seguradora, tanto no processo de treinamento, quanto eventualmente na participação da CPI junto. Então, eu, na época, tive a alegria de fui escolhida a pessoa que seria o advogado que acompanharia essa diretora na CPI. Então, para a gente fazer um treinamento, a gente fez uma CPI simulada no escritório na época. E aí, na época, os meus sócios e outras pessoas da seguradora
começaram a atuar como se fossem os senadores, como se fosse... Então, assim, e aí foi muito duro, porque a ideia era realmente ter um tratamento... Já imaginava o pior cenário possível. O pior cenário ali, né? possível, às vezes a gente sabe que o político quer jogar pra câmera e tal, e falar barbaridades, e você tem que estar ali preparado para dar uma resposta técnica, com controle emocional. Então, assim, foi um episódio que me marcou muito, porque a gente fez esse júri simulado e às vezes vinham perguntas duríssimas ali das pessoas, aí eu ia no ouvido da diretora e falava mais ou menos como eu sugeriria que ela respondesse, e aí ela respondia e tal. Então a gente fez aquele treinamento de 2 horas e tal, foi super bacana. E aí, acabou que a seguradora não foi chamada e eu não fui para a CPI. Mas a curiosidade que eu encontrei um tempo atrás, essa diretora, e a gente brincando, né? Pô, teria sido legal se tivesse acontecido, né? Ao menos a seguradora já está pronta, né? Sim. Esperamos que não aconteça, é claro, mas já ajuda em outros tipos de situação. Imagino que litígios envolvendo seguros, claro, existem muitos aí, né? E ali o que rege realmente é o contrato de seguro que faz a diferença, né, doutor Tiago? Quando vai definir se tem uma cobertura, não. Como é que você vê isso? Porque a gente vê muito ali também o aumento de canais digitais, né, facilitando a distribuição, mas muitas vezes não fica muito claro ali o que está sendo contratado, ou a expectativa do cliente é uma e às vezes o produto é outro, pode acontecer também, né? Como é que você enxerga essas questões, né? Como que o judiciário tem analisado aí as demandas envolvendo o setor de seguros? A gente está num momento de grande transformação com a nova lei do contrato de seguro. Eu diria que os fluxos vão ter que ser alterados, já estão sendo ou foram alterados, e também o judiciário, de uma forma geral, vai ter um novo olhar relacionado ao contrato de seguros. Talvez dividindo muito rapidamente aqui a pergunta, o judiciário, de uma forma geral, eu percebo que nos últimos anos, aí eu estou falando aí de 10 anos para cá, a gente ouve, especialmente no STJ, um amadurecimento muito grande, assim, técnico em relação ao contrato de seguro, sabe? O contrato de seguro, ele tradicionalmente, ele era muitas vezes interpretado de uma forma assim, só simplesmente pró-segurado, pró-consumidor, e isso depois, acho que com mérito de várias pessoas e da própria SUSEP, a regulação das obras que foram publicadas e os próprios também ministros e juízes também, sempre muito estudiosos, que têm que lidar ali com assuntos diferentes temas, que é sempre desafiador, a gente não pode menosprezar isso, porque um momento ele está que julgando um contrato de uma hidrelétrica que não tem nada a ver com seguro, de repente ele está julgando um seguro, depois uma questão eventualmente de família, de sucessões, enfim, é um desafio muito grande. São muito diversos. São muito diversos, muito técnicos, então assim, é realmente um desafio enorme. Mas eu diria que o judiciário de 10 anos para cá, talvez de 12 anos para cá, ele, na minha modesta visão, tem feito uma análise muito mais equilibrada do contrato de seguro. Eu não estou falando isso que julga sempre a favor do segurador, não é isso, mas é mais técnico, assim, na minha visão, já há um tratamento diferenciado. E agora, com a nova lei do contrato de seguro, isso daí eventualmente vai ser posto à prova, porque a gente está criando um novo ordenamento jurídico, então isso vai ser... E talvez algumas análises que eram feitas no passado vão ter que ter um outro olhar, porque a lei mudou completamente. Então, vou dar um exemplo aqui muito rápido. Geralmente, a prescrição, ela era ali da ocorrência do sinistro e não da negativa de cobertura pela seguradora. Então, ocorria um sinistro, o segurado, entre aspas, tinha ali um prazo de 1 ano para acionar a seguradora. Eventualmente, se ele perdesse esse prazo, haveria ali uma prescrição. Com a nova lei, esse prazo só se inicia da negativa da cobertura. Então, em tese, o segurado praticamente não tem prazo, porque se ele não aciona a seguradora, não tem nem negativa. Então, qual que é o modelo aqui do ordenamento jurídico para mitigar isso que acontece? Tem o que eles chamam lá de aviso do sinistro e aquela ideia de demora no aviso de sinistro. Se o segurado demorar a avisar, por exemplo, que teve um incêndio de uma empresa, ocorreu aquele incêndio, o ideal é que ele avise a seguradora rapidamente, para que ela possa até mesmo mitigar os prejuízos e analisar o que deve ser
efetivamente pago pela seguradora. Só que na prática, muitas vezes os segurados demoram 3, 5 meses, às vezes até mais. Então, assim, às vezes nem lembro que às tem vezes uma nem pólice, lembro. né? Então, assim, com o modelo anterior, o judiciário relativizava muito esse dever de avisar o sinistro de forma rápida, sabe? Então, muitas vezes, o Código Civil falava que isso poderia até gerar perda da indenização, se esse aviso não fosse feito de forma tempestiva, mas o judiciário sempre relativizava, sempre não, mas muitas vezes relativizava esse prazo. Com a nova lei, essa mudança do prazo prescricional sendo da negativa, o regime da demora no aviso de sinistro, na minha visão, vai ter que ser um pouquinho mais rigoroso. Vai ter que ter uma análise um pouco mais rigorosa, porque senão não começa a prescrição nunca. E a seguradora, ela tem que também, não pode perder de vista que a seguradora, ela rege ali aquele fundo mutual e se eventualmente ela recebe um pedido de pagamento de 3 anos atrás que ela não estava nem tendo no radar, dependendo do valor, isso dificulta muito a gestão daquela carteira, né? Então, assim, esse é um exemplo prático de como, com o novo ordenamento jurídico, institutos que eram antes analisados de uma forma pelo judiciário, eventualmente vão poder, ou na minha visão, terão que ser analisados talvez com uma outra ótica. Porque a lei, ela protegeu o segurado numa frente, mas na outra frente, talvez a gente tenha que reequilibrar um pouco aqui a situação. Então, se ela protege aqui na prescrição, no aviso de sinistro, talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais rigoroso. E não estou falando aqui que tem que avisar na mesma semana, no mesmo mês, mas também não deixar 6 meses, 1 ano, né? Que acho que fica uma coisa um pouco fora da realidade. Então, acho que o judiciário, de fato, ele vai passar por esse desafio de estar diante aí de uma nova lei. E a lei em si, eu diria que ela é bastante positiva para os segurados em termos de aumento de proteção do segurado, aumento de confiança, no sentido de que o que ele contratou provavelmente vai ter uma cobertura. E, por outro lado, a gente tem toda aquela discussão de talvez um aumento da precificação, de um mercado um pouco menos disposto a aceitar riscos, porque a gente está lidando ali com uma exposição muito maior por parte da seguradora. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto também como é que, na prática, isso vai resultar na lucratividade do mercado de uma forma geral, né? Porque pode afetar também o apetite das seguradoras, né? A gente vê no Seguro Garantia, por exemplo, com a nova lei de licitações, prevendo ali a retomada, né? A continuidade da obra pela seguradora. Isso, com certeza, vai fazer ali a área de precificação, né? Olhar com mais detalhes na hora de estimular ali, né? Fazer uma apólice de seguro, uma cotação propriamente dita, né? Porque a seguradora, se por um lado ela é a fornecedora na relação com o segurado, mas na relação com o ressegurador, ela é quase, entre aspas, a consumidora, né? O fornecedor é o resseguro. E as seguradoras estão todas renovando os slips com as resseguradoras, muitas vezes com negociações duras, com negociações pesadas, com cláusulas nem sempre aí, que garantiam o mesmo nível de cobertura, às vezes com valores mais altos de prêmio para o resseguro. Então, isso, de alguma forma, acaba impactando na relação também do seguro, e não apenas na relação do resseguro. Então, isso vai ter que ser analisado de uma forma geral, mas é difícil a gente cravar, no sentido de que vai ser bom ou ruim para o mercado. Assim, o que a gente pode dizer, de uma forma geral, a lei ela é bem mais protetiva para o segurado do que o cenário que a gente tinha antes e, na minha visão, cometeu alguns excessos que provavelmente o judiciário vai relativizar, porque, de forma contrária, o segurado, mesmo agindo de má fé, ele teria direito a uma cobertura, que me parece um pouco contrário à lógica do seguro, sabe? O segurado, eventualmente, omitindo uma doença pré-existente e, eventualmente, tendo direito ao capital segurado porque a seguradora tinha fixado uma carência. Esse é um dos exemplos que a gente poderia citar.
Porque, querendo ou não, isso que impede muitas vezes o seguro de crescer na sua potencialidade, né? Às vezes tem a questão do preço, realmente, né? A precificação, ela é muito impactada pela questão de fraudes, né? A gente consegue dimensionar, assim, e quando a gente fala de fraude, né? É importante até fazer um disclaimer, né, doutor Tiago? Que não é todo segurado que é visto dessa maneira, não. É porque realmente acontece mesmo, né? E acontecem histórias, assim, que só quem tá na área de contencioso aí das seguradoras vai poder contar melhor pra gente, né? A gente já tem casos muito curiosos, assim, na época um traficante tinha feito um seguro de vida e é uma discussão se isso gerava agravamento do risco. Porque qual a profissão, né? Né, tinha também um cowboy de rodeio que não tinha na época falado que ele era cowboy, enfim. Então tem, no fundo, quando o segurado ele faz um contrato com a seguradora, ele acaba gerando com que o fundo mutual da seguradora receba aquele risco. E de acordo com o perfil daquele risco, a exposição da seguradora pode ser muito maior ou menor. Então, por isso que muitas vezes há essa necessidade da seguradora conhecer o risco. E se o segurado omite ou mente nesse conhecimento, a gente tem todo esse modelo de, eventualmente, de uma perda da garantia por parte da seguradora. Tem também o que a gente chama de agravamento do risco, que tem vários casos curiosos. Por exemplo, também. Beber e dirigir, né? Sim. Claramente. Seguro de automóvel, o STJ entende meio pacificamente que haveria o agravamento do risco, com uma presunção de causalidade entre beber e aumentar a chance de ocorrer o sinistro. Agora, por outro lado, no seguro de vida, o STJ já tem uma análise mais protetiva e não entende que há uma perda da garantia nesse caso, no âmbito do seguro de vida. Então, a direção alcoolizada não teria. O que muitas vezes vai contra o espírito um pouco da norma, né? Assim, de você, de fato, não trazer, porque você tem que tomar cuidado com os impactos sociais também, né? Os incentivos que você está criando. Quando você fala, olha, você pode beber e dirigir, botar outras pessoas em risco, que ainda assim a seguradora vai ter que pagar, tipo, isso você cria, na minha visão, um ambiente muito, muito delicado para aquela situação. Assim, até você tinha perguntado de casos, esse foi um caso curioso também, que na época eu pude atuar, que foi dialogar com a SUSEP em relação à norma de seguro de pessoas. Essa última norma de seguro de pessoas para cobertura de risco, na época a gente estava atuando no sentido de tentar mostrar para a SUSEP que o artigo posto na minuta pública iria de encontro, né, contrariamente ao ordenamento jurídico, porque só para dar um pouco mais de contexto, tradicionalmente a SUSEP ela proíbe a exclusão do risco de embriaguez ou algo relacionado a drogas. Então esse risco não pode ser excluído de plano. Só que ela tradicionalmente permite o que a gente chama de perda do direito. Então, se você não pode excluir de plano, bebeu, não tem cobertura. Mas você pode falar, bebeu, isso impactou na ocorrência do sinistro, tem a perda da cobertura. Então, a diferença entre exclusão e perda do direito. Exclusão é genérica desde o começo, perda do direito mais específica, análise caso a caso. Então, a SUSEP ela proibia a exclusão e não falava nada sobre perda do direito. Quando a SUSEP colocou a minuta em consulta pública da norma de seguro de pessoa, ela veio trazendo a proibição tanto para exclusão quanto para perda do direito, o que na nossa visão era equivocado, né? A análise da perda do direito tem que ser análise caso a caso. Então, um segurado que, por exemplo, está dirigindo a 200 km por hora na contramão, bêbado, como é que você vai obrigar a seguradora a pagar, ainda que seja seguro de vida? Para mim não faz sentido nenhum. Então a gente... mas já botando uma pitadinha, poderia entrar aí se fosse um suicídio nesse caso. Então, às vezes às vezes o judiciário até fala isso. No seguro, no suicídio cobre. Por que não cobriria no agravamento do risco? Às vezes o STJ faz essa análise, mas aqui, na minha visão, são coisas diferentes. Né? Muito entre aspas aqui, né? Para quem está assistindo. Depois, o suicídio cobre depois de 2 anos, né? O Código
contratou assim, vou... Não. Por favor, agora... não façam isso, né? Liguem aí pro 180. Sim, não, só para deixar claro, no Código Civil, o 798 do Código Civil, traz ele um prazo de 2 anos. Nesses primeiros 2 anos não tinha nem discussão, não tem cobertura. Depois de 2 anos, o STJ tinha entendido que teria cobertura. E agora a lei botou o prazo de 1 ano. Então, essa é uma discussão grande e, na época, a gente pôde dialogar institucionalmente com a SUSEP e a gente teve o êxito de tirar aquele parágrafo que falava da perda do direito. Então, esse foi um caso aí que você me relembrou e que é interessante que a gente pôde atuar também. Tivemos 4 reuniões, se eu não me engano, com a SUSEP, fizemos um parecer, a SUSEP ouviu também a Associação de Defesa dos Consumidores e tal, e acabou entendendo que ali ela estava realmente fazendo um endereçamento equivocado e tirou da versão final da norma. Importante isso, né? O nosso bate-papo ele ilustra como o mercado de seguros é dinâmico. Falamos de vários assuntos, né? Inteligência artificial, ordenamento jurídico, mas entrando bem especificamente na lei do contrato do seguro, né? Em resumo, para o público que está assistindo a gente, especialmente o consumidor mesmo, o corretor muitas vezes não sabe ainda como vai ser impactado, as próprias seguradoras, muitas vezes impactos despercebidos que podem acontecer, né? Essa nova lei, ela altera tão significativamente assim o mercado de seguros, doutor Tiago? Ela altera profundamente o mercado de seguros. Para o corretor, a única alteração que realmente a lei traz expressamente é a questão ali do prazo de compartilhamento de documentos, né? Um prazo de 5 dias para que ele compartilhe documentos com a seguradora ou com o segurado, se ele tiver recebido da seguradora. E se houver um iminente perecimento do direito, tem que ser dentro do prazo tempestivo. Então, isso bota o corretor um pouco preocupado com a situação dele ter que ser ali bem atento ao cumprimento desse prazo. Por outro lado, embora a gente tenha basicamente só essa obrigação para o corretor, quando a gente analisa que a fase de proposta, ela é profundamente alterada e a fase de execução do contrato também, especialmente na regulação de sinistro, o corretor ele também tem que dominar esses outros aspectos. Não é porque só tem um artigo ali falando do corretor mais expressamente ali dessa questão do prazo que ele não pode deixar de considerar todos esses outros aspectos. Aí tem várias discussões sobre essa fase de proposta. Por exemplo, o segurado tem que assinar a proposta junto com o corretor, como é que fica essa questão do prazo de 25 dias, que antes era um prazo de 15 dias para análise, agora aumentou para 25 dias. Então, tem várias discussões interessantes. E na fase de regulação de sinistro, a gente tem agora um prazo com consequências mais rigorosas para a seguradora, né, para analisar se tem ou não cobertura. A seguradora vai ter que compartilhar, salvo várias exceções, o relatório de regulação de sinistro. Então, a negativa da corretora também provavelmente vai ser mais robusta, porque ela, a princípio, não pode inovar argumentos depois, salvo ela tenha acesso a novos fatos ou documentos. Então, isso tudo faz com que a atuação do corretor ela se altere profundamente, que o consumidor também, o segurado, tem que compreender isso, saber dos seus direitos, mas também das suas obrigações. E talvez a primeira obrigação do segurado seja escolher um bom corretor de seguros que possa realmente assessorar nessa gestão do risco por parte, não apenas, eu vou intermediar, mas deixa eu escolher aqui a modalidade adequada, a seguradora adequada, porque às vezes um mesmo contrato com seguradoras distintas, pode ser que haja uma diferença enorme entre determinada cobertura. Então, tem que tomar cuidado nesse momento de contratação. Mas, de uma forma geral, eu diria que a lei traz uma maior proteção para o segurado e, por outro lado, exige e vem exigindo das seguradoras uma adaptação muito, muito grande dos seus fluxos e dos seus procedimentos. Que maravilha, né? Isso mostra também que
o corretor de seguros ele tem que estar cada vez mais atento à questão, porque é muito comum, né, perguntar para o corretor, tem cobertura, não tem cobertura no acontecimento de um sinistro. Então, o corretor não pode simplesmente chegar falando algo assim, né, ou tem ou não tem, porque tem de ter um embasamento técnico ali, né, o relatório realmente para embasar alguma coisa. O corretor, ele não é o porta-voz dessa notícia, então, né, de que não houve uma cobertura. O corretor, muitas vezes, coitado, eu me compadeço com os corretores, porque às vezes os segurados acham que os corretores que estão negando a cobertura quando eventualmente não tem cobertura, mas não é, entre aspas, em tese, não é culpa do corretor, tá? Se houve uma boa contratação, eventualmente não tinha, aquele produto realmente não tinha aquela garantia, ou o segurado agiu de alguma forma que gerou a perda do direito, ele eventualmente se descuidou, isso eventualmente pode ser que aconteça. Então, na verdade, há uma discussão grande hoje se a seguradora ela tem que comunicar diretamente com o segurado ou se o corretor pode representar o segurado nesse tipo de questão. Assim, por exemplo, no envio das condições contratuais, a seguradora tem que enviar diretamente para o segurado ou envia para o corretor e o corretor envia para o segurado. Eventualmente, um pedido de novos documentos durante a regulação de sinistro. Então, esse é um tema que está sendo um pouco debatido, assim, mas eu vejo já uma transformação grande no mercado no sentido de, por exemplo, até na fase da proposta, eventualmente já compartilhar as condições contratuais, as condições gerais com o segurado, que o segurado realmente possa ter acesso e eventualmente entender se tem ou não ali o seu perfil, aquele produto. Então, o corretor, é claro que ele não vai ser escanteado, claro que ele vai estar ali no canal de comunicação, mas talvez ele tenha que ser um pouco menos ciumento do segurado, assim, no sentido de que ele vai ter que compartilhar o e-mail adequado do segurado, ele vai ter que entender que a seguradora, até em termos regulatórios, vai ter que eventualmente enviar uma comunicação direta para o corretor, ainda para o segurado, ainda que com o corretor em cópia. Então eu vejo que... Até porque ele assume uma responsabilidade nesse caso, né? Enorme. O corretor, talvez ele tenha que entender que tem isso também, essa necessidade de amadurecimento. Se a gente está cobrando das seguradoras prazos apertados, com consequências mais rigorosas e toda a necessidade de informar antes do contrato e trazer várias obrigações para as seguradoras, tem que ter um amadurecimento também. Esse amadurecimento do setor de seguros a gente está vendo acontecer, das seguradoras, tem que ter um amadurecimento dos corretores e dos segurados também. Então, vou dar um exemplo prático. A questão do motivo da recusa de contratação. Que é uma polêmica interessante. Aí a norma da SUSEP já exigia que as seguradoras, quando recusassem a contratação de um seguro, justificassem essa recusa, mas a nova lei ela vai um pouco mais além e traz esse dever muito claramente. Então, assim, a seguradora fica numa situação de, às vezes, também não querer causar um dano eventual moral no segurado, de eventualmente o segurado nem ter ciência de que o carro dele já teve um PT, que o carro dele, enfim, é clonado ou algo nesse sentido, ou eventualmente que no âmbito de seguro de vida, que a pessoa tem um perfil de risco que está fora do aceitável para a seguradora, eventualmente ela, sei lá, fumante, está com muito excesso de peso, ou sedentária, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, é algo que também a seguradora eventualmente vai ter que ser um pouco mais transparente no motivo da negativa de contratação, mas o segurado e o corretor vão ter que ser um pouco mais maduros no sentido de que, olha, realmente, talvez aqui o meu perfil de risco não seja assim tão atraente e aí a gente entra numa discussão se o ordenamento jurídico permite ou não essa recusa de contratação. Por um lado, a gente tem uma autonomia privada e, por outro lado, eventualmente, aí um direito à igualdade, à não discriminação. Assuntos bem complexos, claro, né? Imagino que são muitos os desafios, né, doutor Tiago? Você tem auxiliado aí seguradoras bem relevantes no mercado a se adaptarem a esse novo momento, esse novo contexto da nova lei do seguro. Pela sua fala, o decorrer aqui do nosso bate-papo, percebi que muitas coisas ainda vamos ter que ver acontecer na prática para ver como vai ficar, porque a lei ela é bem generalista e a gente sabe que o mercado de seguros tem o resseguro, né? Tem questões outras também específicas, né? Quando
a gente fala de um grande risco ou de um produto, né, de prateleira, por exemplo, é bem diferente o risco, né? Então, na prática, a gente vai ver muitas coisas se adaptando. Isso traz desafios nessa adaptação para as seguradoras em geral? Eu diria que o ano de 2025 foi um ano um pouco quase caótico em termos de quantidade de trabalho, dessa necessidade de fazer algo. Acho que também foi uma oportunidade que as seguradoras tiveram de revisitar todos os seus clausulados. A gente fala de seguradoras que têm mais de 100, 150, 200 clausulados. São muitos produtos, às vezes, são muitos clausulados distintos, modalidades distintas. Então, isso envolve um trabalho muito grande. Para uma seguradora específica, a gente revisou mais de 45 clausulados para uma seguradora. Então, foi um trabalho enorme e que a gente teve a oportunidade também de certa forma, padronizar as condições gerais, sabe? De ver assim, peraí, então vamos criar, realmente, aproveitar essa oportunidade que tem que revisar tudo, vamos criar um padrão aqui para essa seguradora. Então, foi uma oportunidade muito legal de troca com as pessoas das seguradoras. A gente pôde também tá indo em várias seguradoras, acho que no total praticamente umas 20 seguradoras eu tive a oportunidade de fazer treinamentos, de ter ali, perguntar quais eram as dores, as dúvidas, o que estava realmente impactando na operação delas. Então, isso tudo a gente foi tentando sistematizar e trazer ali uma solução adequada para a seguradora e, obviamente, considerando o perfil comercial de cada uma delas também. Tem seguradora que, eventualmente, ela tem um clausulado um pouco menos amplo em termos de coberturas, mas uma precificação mais atrativa. Outra tem uma precificação um pouco mais alta, mas um clausulado menos restritivo. Então, talvez um dos segredos também é entender o DNA por parte da seguradora para que haja ali uma adaptação mais adequada possível. Então, os desafios continuam, mas eu diria que talvez a maior onda tenha se passado, pelo menos é o que eu vejo. Mas, obviamente, a SUSEP tem plano regulatório para esse ano de 2026 e um dos temas prioritários é a adaptação à nova lei. Então, adaptar a regulação da SUSEP e do CNSP à nova lei. Então, a gente tem várias consultas públicas aí postas, por exemplo, a norma de seguro de dano é uma que provavelmente deve terminar aí, deve ser aprovada nos próximos dias ou meses aí a norma de seguro de danos e, obviamente, com essa norma entrando em vigor, a seguradora talvez vai ter a oportunidade de reanalisar aí o clausulado e fazer uma adaptação já a essa norma da SUSEP, porque a SUSEP, pelo menos nessa minuta posta em consulta pública, ela foi bem além em alguns aspectos da lei do contrato de seguro. Então, por exemplo, na regulação de sinistro, a SUSEP está inclusive trazendo o que um relatório de regulação minimamente tem que ter. Então, por exemplo, uma cronologia de quando começou o sinistro, quando foi o sinistro, quando foi avisado, quanto tempo a seguradora está ali analisando aquele sinistro. Então, tem vários aspectos ali que a seguradora vai ter que adaptar também nos seus fluxos, mas também nos clausulados. A gente vê, então, que o ajuste operacional é muito grande, abrange várias áreas, né? A gente está falando de tecnologia, de sistemas, e também, claro, de alguns erros mais comuns na hora de revisar esse clausulado. Percebo também que essa revisão do clausulado, ela tem de ser frequente, quem sabe anual, não sei se essa é a sua visão, né, doutor Tiago? Mas imagino também que nesse trabalho, junto a mais de 20 seguradoras, né, que você contou pra gente, tem algumas questões mais comuns, né, que costumam pegar na hora de atualizar esse clausulado. Quais são elas, né? Quais são os principais desafios nessa adaptação? Excelente pergunta. Acho que são vários aspectos. O tema da regulação de sinistro é um tema desafiador, né? Então, as seguradoras, obviamente, tinham o desafio aí de tratar esse tema da melhor forma possível, mas também o tema da proposta. Então, qual que é o prazo aí que a seguradora vai colocar? A seguradora, por exemplo, vai dar cobertura provisória quando ela estiver analisando aquela proposta ou não? Então, esse é um dos aspectos. Então, assim, os desafios eram no sentido de que muitas vezes, quando a gente analisa o mercado, então, vamos supor uma seguradora nova ou tradicional que quer lançar um produto que ela nunca lançou, não tem.
qual que é o mapa que geralmente se segue? Ela pega as líderes de mercado, estuda os clausulados dessas líderes, vê o que faz sentido para ela, faz uma adaptação e lança um produto. Como com a nova lei tudo tinha que ser alterado, e todo mundo teria que registrar esse produto no mesmo momento, a gente não teve essa possibilidade. Não tinha um template ali para pegar parecido, né? Isso foi curioso, porque assim, a seguradora, ela só podia registrar o produto 2 dias antes da entrada em vigor da lei. Porque quando você registra um produto, 2 dias depois você tem que começar a vender aquele produto. Você não pode continuar vendendo o anterior. Então, ela não podia começar a registrar com antecedência, porque senão ela já teria que vender esse produto e não era interessante para ela. Então, todas as seguradoras, na verdade, registraram ali muito perto da entrada em vigor da nova lei. E ninguém tinha comparativo nenhum de como que os concorrentes iriam tratar as polêmicas. Então, tem vários aspectos. Um dos aspectos que está sendo debatido é a questão do salvamento no seguro de pessoa. A gente tem aquele Instituto do Salvamento, que é, por exemplo, um seguro de incêndio. Vamos supor ali que está pegando fogo, o segurado vai e contrata um caminhão-pipa particular, alguma coisa nesse sentido, para tentar ajudar a diminuir aquele fogo. Esse gasto na contratação se entende que é um gasto ali de salvamento e a seguradora cobre esse gasto. Com a nova lei está tendo uma discussão se no seguro de vida, no seguro de pessoa, teria também essa despesa de salvamento como alvo de uma cobertura obrigatória por parte da seguradora. E aí, quando a gente traz isso para o seguro de vida, seria, por exemplo, uma pessoa que está passando muito mal e aí ela vai, sei lá, dependendo do lugar que ela está, ela vai para um hospital caríssimo mesmo e eventualmente fala, olha, foi fundamental eu ser tratado nesse hospital, então isso deve ser considerado um valor de salvamento aqui para eu não ter acionado a cobertura de seguro de vida. Então, essa é uma discussão hoje grande no mercado que todas as seguradoras refletiram. Como que eu vou tratar esse tema? Eu vou trazer uma exclusão, eu vou emitir, ou eu vou dar uma cobertura expressa? Então, esse é, por exemplo, um dos aspectos que foi alvo de muita discussão. É uma assistência ali, por exemplo, já ajuda com limitações, né, por exemplo. E para esse tipo de debate, claro que é importante, vai continuar ao longo de 2026. Temos, então, uma novidade, né, que é um curso com 28 aulas, que é o curso que fala sobre essa nova lei, né? Conta um pouquinho pra gente, como que o pessoal que está assistindo pode vir a participar aí, né? E eu tô sabendo que as vagas são bem restritas, limitadas, né? Essa foi uma iniciativa muito, muito interessante, assim, a gente tem a oportunidade de dar aulas aí em grandes instituições, e eu me orgulho muito disso. Mas quando a gente está em cursos assim, mas que você é um dos professores, você tem a oportunidade de tratar... Aliás, vou fazer um parênteses aqui, né? A gente está falando da FGV, né? Fundação Getúlio Vargas. Você também passagens como professor na Escola de Negócios e Seguros. Realmente é uma trajetória que intitula, assim, né? Para fazer também, né? Esse chancela, digamos assim, né? Esse curso que vai fazer muita diferença nesse momento, né? Acho que são propostas um pouco distintas, assim. Eu acho que é super válida a proposta dessas instituições e tem outras também. Recentemente, a Faculdade de Bela Vista, eu pude dar um curso lá que foi muito legal. Mas aí tem perfis diferentes de curso e não tem nada que um é melhor que o outro, algo nesse sentido. Cada um é estruturado de uma forma. E o que eu sentia é que era muitas vezes eu dava algumas aulas, mas eu não tinha possibilidade de trazer como se fosse assim, o roteiro completo do tema, sabe? Assim, eu não conseguia dar ali toda a matéria, porque obviamente tem vários outros professores super capacitados. Mas essa possibilidade de lançar uma análise completa, na minha visão, dos principais aspectos, com uma pegada bem objetiva, bem prática, era algo que realmente dentro de mim eu tinha muita vontade de trazer e está sendo muito bacana a recepção, eu tenho gostado muito, alunos muito qualificados, assim, que falam, nossa, que honra que você está aqui integrando, a gente está fazendo uma comunidade legal no grupo do WhatsApp, que tem troca entre os alunos também, eu acho que esse é um segredo
também do curso, é criar essa comunidade, e ele foi estruturado de uma forma que temos ali aulas gravadas disponíveis, o aluno já consegue, fazendo a inscrição, ter acesso imediato, como também encontros ao vivo uma vez por mês. Então, isso permite também plantões de dúvidas, trocas muito valiosas ali. Isso tem sido muito bem recebido. E como professor também, eu vejo que é muito interessante você se desafiar, sabe? A sistematizar o seu conhecimento. E quando você faz isso, repassa, na minha visão, você acaba atingindo um outro grau, assim, de conhecimento mesmo, sabe? Quando você repassa, você aprende muito também. Eu gosto muito de uma frase de um professor que chama Fábio Gurgel. Ele é um lutador, ex-lutador, um professor famoso de jiu-jitsu. E ele fala muito assim, olha, quando você eventualmente está ali fazendo um rola, que eles falam, né, lutando jiu-jitsu com uma outra pessoa, e você ensina e você está pegando aquela pessoa muitas vezes na mesma posição, e ela não sabe se defender dessa posição. Quando você ensina essa pessoa a se defender, por um lado, você passou um segredo seu, você passou o seu conhecimento. Mas, por outro lado, isso te faz crescer porque você vai, entre aspas, ter que pegar por meio de outro golpe ou de uma outra variação aquela pessoa quando você estiver ali fazendo um rola com ela. Então, acho que é um pouco isso, sabe? Quando você tem essa possibilidade de ensinar, de estar ali junto, além das perguntas que a gente geralmente recebe, que nos faz refletir e chegar mais longe do que talvez chegaríamos sozinho, tem um pouco essa ideia também de tipo assim, olha, eu vou compartilhar aqui literalmente tudo que eu sei, tudo que faz sentido, e depois eu vou ter que tirar outros coelhos da cartola, vou ter que estudar, refletir, trazer outras questões para trazer outras novidades. Então, acho que esse é um pouco o segredo aí do sucesso no âmbito da docência, e por isso que eu acho que grandes advogados muitas vezes também têm essa passagem acadêmica no seu currículo. Que maravilha, né? Gostei mais de saber desse curso. Quem quiser se inscrever, como é que faz mesmo, doutor Thiago? Esse curso é do Instituto Conhecimento Jurídico Sem Fronteiras. Por favor, pode ir lá no meu Instagram, que é Thiago, com TH, VB Junqueira. Lá na bio tem um linkzinho que lá com todas as informações para as pessoas terem acesso. E aproveita, já curte lá já o Instagram, já segue. E também a gente está com um canal no YouTube também, Thiago Junqueira, ali, Seguro Descomplicado. A ideia é de fato trazer conteúdo de qualidade para que as pessoas possam ali estar próximas e eventualmente refletindo. E quem sabe mais para frente a gente ampliando essa comunidade em um lugar plural, um lugar que há possibilidade de efetiva troca e que haja essa interação de maneira com que haja um compromisso acadêmico mesmo na transmissão do conhecimento. Olha, eu quero aproveitar e agradecer, né, doutor Thiago, fazia tempo já que a gente estava programando, né, essa participação aqui no podcast Universo do Seguro, rendeu bastante nosso bate-papo, mais de uma hora passou já rapidamente, nem sentimos, né, tão fluido foi o papo, mas antes da gente encerrar, né, a gente tem sempre novos entrantes no mercado, né, porque é um mercado muito rico, próspero, tem muito a se fazer, oportunidades, né, que conselhos você daria, até mesmo habilidades, né, para quem está ingressando na área de direito dos seguros, ou até mesmo do mercado de seguros em geral, assim, né? Dado que você tem uma experiência já, é referenciado aí no setor, que conselho você daria para o pessoal que está começando agora em seguros? Bom, eu diria que o conselho que eu acho interessante é fazer uma autoanálise sincera de como você está hoje e até onde você quer chegar. E você saber que, assim, de acordo com até onde você vai querer chegar, o preço é diferente. Então, assim, é um pouco isso, fazer uma análise sincera do que você quer. Você quer ter realmente um resultado extraordinário? O sucesso, ele vai deixando pegadas, né? Então, você vai olhar para as pessoas que tiveram um sucesso extraordinário e entender o que elas fizeram e, eventualmente, trazer o seu molho especial ali para trazer. Então, assim, não tem um mapa muito claramente, mas tem uma ideia de que, olha, para eu realmente chegar lá,
Mais ou menos o caminho é esse. Então, essa autoanálise sincera. Se dessa autoanálise sincera ela falar, olha, realmente eu quero virar uma referência no mercado, é isso que eu realmente quero, aí ela passa por uma fase de quase de uma obsessão / paixão. Acho que tem que ser realmente apaixonado por aquilo que você gosta e também uma certa, durante pelo menos um período, uma certa obsessão de fazer, olha, eu vou realmente pagar um preço aqui que geralmente as pessoas não estão dispostas a pagar para que eu possa ter esse resultado. Então, acho que eu diria que uma dica legal é se expor, eventualmente participar de eventos, fazer publicações. Escrever artigos, E saber que, eu acho que talvez um desafio interessante é aguentar aquele período que a gente chama de arrebentação, que é quando você está produzindo muito, se dedicando muito, mas ainda está sendo ignorado. Antes do sucesso do público, vem uma fase desafiadora de as pessoas realmente te ignorarem o que você eventualmente publicar ou eventualmente o que você acabar fazendo não vai ter uma ressonância, talvez, no tamanho que o que você está fazendo deveria ter. Então, saber que esse fator tempo ele faz realmente muita diferença, assim, a consistência e você continuar mesmo, entre aspas, sendo ignorado. Porque às vezes, por mais que as pessoas não estejam comentando, muitas vezes elas estão observando, você já está fazendo um barulho, mas esse reconhecimento, ele muitas vezes demora um pouquinho mais. E já que eu tinha falado do Fábio Gurgel, do professor de jiu-jitsu e do jiu-jitsu, tem uma frase que eu gosto muito também, que dizia, assim, é uma pergunta assim, quanto tempo uma pessoa normal demora para virar faixa preta? Quanto tempo? Aí a resposta é, uma pessoa normal não vira faixa preta. Então, é um pouco essa autoanálise no sentido de, olha, eu quero virar faixa preta, então eu vou ter que, talvez, percorrer um caminho diferente e considerar que o tempo vai ser longo, mas, para mim, faz sentido. Maravilha, aí, inspirando aí nosso mercado, doutor Tiago. Antes também, né, uma data especial, o escritório aí completando mais de um ano de atuação agora em fevereiro, né? O escritório Junqueira Egelbeck Advogados, falei certo? Certíssimo. Conta pra gente um ano aí, já pedindo as considerações finais também, né? A nossa programação aqui, o pessoal já tá gritando aqui pra mim. Mas aproveitando, né, o escritório comemorando um ano, e a gente tá num contexto muito bacana, né, aqui da nossa entrevista, para as considerações finais, mas com projeções futuras bem otimistas, imagino eu, para o mercado de seguros, né? Sim, a gente está super satisfeito, inclusive meu sócio está aqui, o Daniel Gelbeck, a gente está com uma equipe muito qualificada, com clientes também maravilhosos, então tem sido uma jornada muito prazerosa, sempre um voto de fé quando você sai para empreender, né, montar o seu próprio escritório. Sou muito grato pelos escritórios que eu já tive passagem, por todas as minhas experiências pretéritas, eles serviram muito para me colocar na situação também onde que eu coloquei, com aprendizados e várias outras questões, mas construir algo era algo que eu tinha dentro de mim e que se aflorou muito bem, encontrando as pessoas certas. Então tem sido um projeto, eu diria até de certa forma mágico, a gente está muito satisfeito com a recepção e com vontade de realmente fazer a diferença, fazer acontecer, não apenas aí com sangue nos olhos, mas eu diria mais, né, com brilho nos olhos. Eu acho que isso que realmente faz a diferença no final do dia. Então, minha consideração final seria agradecer muito a você, William, ao Universo do Seguro, pelo trabalho que vocês vêm fazendo e nos colocar aí à disposição para sempre estar colaborando aí nesse estudo e no exame do direito dos seguros. Maravilha, então aproveite, né, siga Dr. Tiago Junqueira no Instagram, fique ligado aí, Dr. Tiago sempre está fazendo artigos, participa conosco, né, assim como no podcast, volte mais vezes, já sabe o caminho agora, né, do Rio de Janeiro aqui até São Paulo, então, muito obrigado mais uma vez pela participação, agradeço a você, né, que acompanhou esse bate-papo, nova temporada do podcast Universo do Seguro, inscreva-se aqui no canal, tem informações 7 dias por semana, né, claro, no nosso canal aqui do Universo do Seguro, e sempre no portal universodoseguro.com.br. Siga acompanhando conosco. Na próxima semana tem muito mais aqui no nosso podcast.